IOD-PMS, Índice OMIE de Desempenho Econômico das PMEs, Balanço do Mercado de PMEs no primeiro trimestre de 2024. Artigo. Pequenas empresas esperam crescimento dos negócios nos próximos meses. O Índice OMIE de Desempenho Econômico das Pequenas e Médias Empresas, IOD-PMS, encerrou o primeiro trimestre do ano com crescimento significativo, mais 11,5% year over year, e disseminado entre os grandes setores da economia, serviços, comércio, indústria e infraestrutura, resultado acima do esperado para o começo de 2024. Assim, do ponto de vista do comportamento das PMEs no primeiro trimestre, temos uma forte sinalização de que a atividade econômica do país como um todo pode se mostrar relativamente mais positiva, considerando que essas empresas detêm uma parcela significativa de geração do PIB nacional, cerca de 30%. De fato, as projeções do mercado para o PIB brasileiro no ano voltaram a subir nas últimas semanas, com a divulgação de indicadores de alta frequência mais positivos, como o caso do IOD-PMS. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, a mediana das expectativas do mercado para o PIB brasileiro em 2024 passou dos 1,5% de crescimento previstos no início do ano para patamares mais próximos de 2% recentemente. Contudo, não necessariamente os resultados acima do esperado nos últimos meses resultam em um restante do ano garantido para as pequenas empresas sob o ponto de vista de comportamento do mercado. Assim, boas notícias em curso, como a resiliência do mercado de trabalho e a recuperação das concessões de crédito às pessoas físicas, mas riscos seguem no radar, especialmente aqueles relacionados com a evolução do equilíbrio das contas públicas e efeito do comportamento da economia internacional para o país. Diante desse contexto, realizamos no final do primeiro trimestre a segunda edição da sondagem OMIE das pequenas empresas, com o objetivo de compreender o momento atual e as expectativas das pequenas empresas brasileiras. Os resultados possibilitam antecipar algumas tendências do mercado, além de identificar as principais dores dos pequenos empreendedores do país. No geral, os pequenos empresários seguem otimistas com a evolução dos negócios em curto prazo, com destaque para a perspectiva de evolução do faturamento e contratações, indicado por 83% e 43% dos respondentes respectivamente, seguindo as tendências indicadas pelo IOD-PMS. Apesar de uma visão otimista a respeito da evolução do próprio negócio, observa-se que o pequeno empreendedor ainda tem uma visão macroeconômica cautelosa, provavelmente afetada pelos juros elevados, com o reduzido efeito da redução da Selic na economia real até o momento, e pelas incertezas presentes no campo político. A respeito do momento atual dos negócios, o principal destaque é que 54% dos respondentes observaram crescimento do faturamento da empresa no período recente e, em complemento, apenas 17% sinalizaram retração. Esse resultado mostra-se bem alinhado aos dados recentes do IOD-PMS, indicador da OMIE que acompanha as tendências das movimentações financeiras de contas a receber das PMEs brasileiras. No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em março de 2024, o IOD-PMS mostra crescimento de 9,3%. Por outro lado, 82% dos respondentes apontaram o aumento de custos e despesas nas pequenas empresas, enquanto apenas 4% mencionaram redução nos últimos meses. O resultado pode até parecer contraintuitivo pelo fato de estarmos em um momento de redução das pressões inflacionárias como um todo na economia doméstica. No entanto, componentes específicos do IPCA, que afetam de modo significativo o custo das empresas, mostram avanço de preços bem acima da inflação geral nos últimos 12 meses, tais como gasolina, planos de saúde e energia elétrica. Adicionalmente, o aumento real do salário mínimo em 2024, mais 6,97%, também pressiona o custo dos pequenos empreendedores. Por fim, a última questão da sondagem foi direcionada a entender as principais dificuldades que as pequenas empresas enfrentam no mercado. As principais dores sinalizadas pelos respondentes, que podiam mencionar até 3 tópicos, foram altos custos com mão de obra, indicado por 48% dos respondentes, elevada competitividade no segmento, indicado por 41% dos respondentes, e falta de capital de giro, indicado por 34% dos respondentes. No geral, as duas principais preocupações dos pequenos empresários permaneceram consistentes em ambas as sondagens, em agosto de 2023 e março de 2024, com ênfase no crescimento das respostas relacionadas com os altos custos de mão de obra. Os custos trabalhistas são impactados pelos elevados encargos pagos pelos empreendedores,
que se intensificam com o aumento real do salário mínimo em 2024. Além disso, observou-se na sondagem mais recente um aumento notável nas respostas relacionadas com a falta de capital de giro, o que reflete a pressão financeira enfrentada pelos respondentes e o ambiente ainda restritivo para obtenção de crédito por parte dos pequenos empreendedores. Ainda que riscos sempre estejam presentes no ambiente econômico, seguimos esperando que o mercado de PMEs mantenha desempenho positivo nos próximos trimestres, o que deve refletir as menores pressões inflacionárias sobre as famílias e os efeitos cada vez mais claros do ciclo de redução da taxa básica de juros, taxa Selic, na economia real. Mês em Foco, IOD PMEs em março de 2024. Em março de 2024, o IOD PMEs mostra que a movimentação financeira média das PMEs brasileiras cresceu 4,7% na comparação com março de 2023. Pela ótica setorial, o desempenho positivo do mercado voltou a ser condicionado pelos setores de serviços e indústria. No setor de serviços, especificamente, as PMEs registraram um avanço de 5,3% do faturamento real em março no comparativo anual. No mês, o resultado do setor foi potencializado pelo avanço dos subsetores de atividades administrativas e serviços complementares, englobando destaques como serviços para edifícios e seleção, agenciamento e locação de mão de obra, atividades profissionais, científicas e técnicas, com destaque para serviços de arquitetura e engenharia e consultoria empresarial, e atividades financeiras e de seguros. Já no setor industrial, apesar do crescimento observado em março pelo IOD PMEs, mais 4,8%, cabe ressaltar que o desempenho configura uma importante desaceleração frente aos resultados dos últimos meses. De 23 subsetores das pequenas e médias indústrias de transformação acompanhados pelo índice, 14 mostraram crescimento no último mês. Por outro lado, após desempenho positivo no primeiro bimestre, as PMEs do comércio voltaram a apresentar retração da movimentação financeira real em termos anuais, menos 4,5% year over year. O fraco resultado no mês mostrou-se disseminado entre os dois grandes segmentos, atacado, menos 4,4%, e varejo, menos 6,3%. Por fim, no segmento de infraestrutura, o IOD PMEs também voltou a mostrar retração da movimentação financeira real das PMEs, menos 0,8% year over year em março, com fraco desempenho nos segmentos de obras de infraestrutura e construção de edifícios. Por dentro dos números. Com o detalhamento dos dados setoriais, é possível identificar os segmentos do mercado de PMEs que melhor performaram no último trimestre. Por meio do Índice OMIE de Desempenho Econômico das Pequenas e Médias Empresas, IOD PMEs, é possível identificar dentro de cada grande setor as atividades que mais contribuíram para os resultados observados no período recente. As atividades industriais que mais se destacaram no mercado de PMEs no primeiro trimestre foram metalurgia, preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados, e fabricação de móveis. De todo modo, vale ressaltar que o crescimento visto no setor se mostra disseminado entre as atividades, considerando que dos 23 subsetores da indústria de transformação acompanhados pelo índice, 19 mostraram crescimento no primeiro trimestre do ano. Outro segmento que tem mostrado tendência positiva no mercado de PMEs desde o ano anterior é o setor de serviços, que seguiu em destaque no IOD PMEs no primeiro trimestre de 2024, com crescimento de 8%. O avanço da renda e a redução das pressões inflacionárias contribuem para a ampliação do poder de compra das famílias e das empresas, favorecendo os prestadores de serviços nos mais variados ramos de atividade do segmento. Sobre as atividades de maior destaque do ponto de vista de desempenho no primeiro trimestre, destacam-se atividades administrativas e serviços complementares, como agências de turismo, serviços para edifícios e serviços administrativos para empresas, atividades profissionais científicas e técnicas, que incluem destaques como atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria e serviços de arquitetura e engenharia, e atividades financeiras e de seguros. Apesar do forte crescimento observado na indústria e em serviços, por se tratar de manutenção de uma tendência já observada no segundo semestre de 2023,
pode-se dizer que a grande surpresa do IOD-PMS no início de 2024 foi a retomada do crescimento das PMEs do comércio em termos anuais, mais 4,6%. O resultado foi puxado especialmente pela retomada dos segmentos de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, mais 36%, e do comércio atacadista, mais 3,5%. No atacado em particular, observa-se destaque para os segmentos de produtos odontológicos, fios e fibras beneficiados e bebidas. Já no varejo, os resultados recentes mantiveram ligeira tendência de queda, menos 0,4% no primeiro trimestre, sobretudo pelo resultado decepcionante das PMEs do segmento em março, menos 6,3%. Entre as atividades com pior performance no IOD-PMS comércio nos últimos meses, cabe mencionar artigos de armarinho, calçados e mercearias em minimercados. Por outro lado, destoando do comportamento geral do segmento, destaca-se o desempenho das PMEs nas atividades varejistas de vidros, pedras para revestimento, artigos para viagem, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal e equipamentos para escritório. No segmento de infraestrutura, por sua vez, as PMEs também mostraram recentemente uma inversão de tendências ao registrar avanço no primeiro trimestre de 2024, mais 5,9%. O resultado positivo reflete o crescimento verificado nas atividades de serviços especializados para a construção, que englobam serviços em obras imobiliárias desde a fundação até a fase de acabamento, captação, tratamento e distribuição de água e descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos. Por outro lado, as atividades de obras de infraestrutura e construção de edifícios seguiram em retração no período. Por fim, o IOD também apresenta uma visão regionalizada do comportamento do mercado de pequenas e médias empresas no país. Especificamente no primeiro trimestre, o índice aponta que o crescimento do mercado foi disseminado na maioria das regiões: Sudeste mais 9,7% ante o primeiro trimestre de 2023, Sul mais 9,3%, Nordeste mais 8,4% e Centro-Oeste mais 23,5%. Este último sobre uma base de comparação significativamente fraca do ano anterior. A região Norte, entretanto, é a única em que o índice apontou uma retração no período, menos 3,4%. Perspectivas indicam um avanço mais robusto do mercado de PMS, sobretudo no primeiro semestre do ano. Projeções indicam que o IOD-PMS deve avançar 4,3% em 2024, após expansão de 7% em 2023. O desempenho do IOD no início de 2024, sobretudo no primeiro bimestre do ano, surpreendeu positivamente em relação às nossas projeções para o período. Incorporando esses últimos dados e considerando a tendência de curto prazo para os principais condicionantes do mercado de pequenas e médias empresas, elevamos a perspectiva de crescimento para o IOD-PMS em 2024, de 3,1% para 4,3% ante 2023. O crescimento do mercado disseminado setorialmente no primeiro trimestre reforça a perspectiva em curto prazo positiva para as PMEs. Adicionalmente, fatores importantes que viabilizaram a retomada do mercado no decorrer de 2023 seguem produzindo efeitos positivos nos últimos meses, como a resiliência do mercado de trabalho, a redução das pressões inflacionárias sobre as famílias e, consequentemente, o aumento de seu poder de compra, e a retomada do crescimento do faturamento da pequena indústria, com destaque para a normalização das cadeias globais de produção e seus efeitos sobre os custos do setor. Outro ponto conjuntural importante é que o efeito da redução das taxas de juros, movimento iniciado pelo Banco Central em agosto de 2023, parece já ter começado a ficar mais evidente nos últimos meses na economia real, haja visto o avanço das concessões de crédito às pessoas físicas. Quedas das taxas de juros agem no sentido de estimular o consumo e os investimentos. O mercado espera continuidade do movimento de queda da Selic em curto prazo, com um retorno a uma taxa de 1 dígito até o final de 2024. A meta para a taxa básica de juros da economia brasileira foi definida em meados de março de 2024 no patamar de 10,75%, já 3 pontos percentuais abaixo da taxa vigente até meados de 2023, com perspectivas de mercado apontando para o nível de 9,5% até o encerramento do ano. Especificamente para o segundo semestre de 2024, ainda que os condicionantes indiquem crescimento do mercado de PMS,
a perspectiva é de desaceleração em relação ao desempenho recente. Há pouco espaço para uma nova atração vinda do mercado de trabalho, considerando a taxa de desemprego atual entre 7,5% e 8%, e o nível já elevado dos rendimentos dos trabalhadores. Além disso, não se espera ampliação de programas de incentivo à renda por parte do governo, diante da necessidade de ajuste das contas públicas. Com a menor tração vindo da renda, a perspectiva é de que a retomada do crédito traga um importante impulso para o mercado de PMEs. De todo modo, deve ser considerado também que, apesar da queda em curso, a taxa Selic deve seguir em níveis historicamente elevados no ano, considerando sobretudo os níveis de 4% a 5% vistos antes do choque da pandemia, restringindo maiores efeitos positivos na atividade econômica. Assim, esperamos que o IOD-PMEs encerre o ano com crescimento, projeção de mais 4,3% para 2024, mas abaixo do verificado no biênio 2022-2023, mais 6,7% ao ano. Do ponto de vista setorial, a expansão do mercado de PMEs em curto prazo deve ser sustentada especialmente pela continuidade do crescimento das atividades de serviços. Além disso, os efeitos da queda das taxas de juros devem abrir espaço para a retomada consistente do crescimento do faturamento real das PMEs do comércio, após um 2023 bastante desafiador para o segmento. IOD-PMEs, característica dos dados e objetivos. Entenda a composição do índice e como ele pode ajudar na aferição das tendências da atividade econômica no Brasil. O índice OMIE de desempenho econômico das pequenas e médias empresas funciona como um termômetro econômico das atividades das PMEs no Brasil, a partir da análise de dados anonimizados acerca da evolução das movimentações financeiras setoriais de contas a receber no sistema OMIE. O recorte são as PMEs com faturamento anual de até 50 milhões de reais, que estão classificadas em 678 subclasses da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Das 1.332 existentes, 73 divisões das 87 e 17 seções das 21. A OMIE entende que a disponibilização dessas informações contribui para a compreensão mais detalhada do comportamento da economia brasileira, a definição de políticas públicas setoriais e a ampliação do nível de informação dos empreendedores, que podem aprimorar sua visão sobre o comportamento do segmento em que seu negócio está diretamente inserido e avaliar com mais ferramentas o desempenho de outros setores relacionados com a sua atividade. Os dados disponibilizados são também segmentados por setor, o que garante visualizar quais atividades estão contribuindo positivamente ou negativamente para o desempenho do mercado de PMEs no país e por região, possibilitando identificar as regiões de destaque na economia brasileira, tendo como foco esse nicho de mercado. As microatividades econômicas monitoradas compõem 4 grandes setores: comércio, indústria, infraestrutura e serviço. Os indicadores são números índices que têm como base a média observada em 2021. Os dados que compõem o indicador de PMEs são deflacionados com base nas aberturas do Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas, IGPM-FGV, tendo como base o índice vigente no último mês de análise. Desse modo, o efeito meramente inflacionário na série temporal é removido, viabilizando que a evolução das movimentações financeiras em termos reais seja observada. Os relatórios são desenvolvidos a fim de fornecer dados úteis para empresários e interessados no setor econômico, obedecendo de maneira rigorosa protocolos de privacidade garantidos aos clientes pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O objetivo da OMIE é observar o fluxo das atividades econômicas, por isso os relatórios não focam a divulgação de valores monetários, e sim números índices das atividades econômicas que apresentam dados sobre crescimento ou retração dos setores. Por fim, o IOD-PMEs é aferido e divulgado mensalmente, o que possibilita uma análise de movimentação das atividades do momento presente. A reunião desses dados acumulados mês a mês favorece uma completa avaliação do comportamento das PMEs durante o ano, tanto em visualização geral dos dados como aberto por setores da economia.